Olá, pessoal. Vamos começar mais um Compartilha Online, que é uma atividade realizada pelo Programa Tutorial Acadêmico, o PTA, do campus de Varginha. Eu sou o professor Leandro Ferreira, do curso de Ciências Tutoriais, e hoje vamos conversar com a ex-aluna Beatriz, com a participação aí da professora Luísa e também com a participação da aluna Nathalie. Desde já agradeço, Beatriz, por estar aqui, fazendo suas experiências como ex-aluna do curso de Ciências Tutoriais. E a gente, para começar, eu gostaria que você se apresentasse. Oi, gente. Bom, então, como o Leandro já falou, meu nome é Beatriz, formei na Unifal em 2019, mas desde 2018 eu já não estava mais no campus, né, presencialmente, estava só vinculada pelo TCC. Hoje já vai experiência, tudo? Não, só uma apresentação Não, rápida, assim, só então tá um... bom. Então, assim, em relação à experiência, eu comecei num programa de inovação e depois fui para a área de previdência complementar, né, num fundo de pensão. É isso, basicamente. E descreve para a gente um pouquinho do seu trabalho hoje, as principais funções, atividades que você exerce, dificuldades, desafios. Bom, acho que o principal desafio, né, principalmente para mim que sair desse mercado de inovação na parte de seguros para uma previdência complementar, é a questão da previdência ela ser muito mais conservadora, né? É um ramo muito mais tradicional, mas atuarialmente falando, eu acho que a base que a gente teve no Unifal, ela foi muito sólida. Então é aquela coisa, a partir do momento que você tem uma base boa, você faz qualquer coisa, entendeu? Então, assim, logo que eu me formei, a minha expectativa ainda era seguir uma carreira acadêmica ou algo mais nesse sentido, na área de pesquisa. Eu gostava bastante. Mas depois que eu conheci o mercado mesmo, aí tudo muda, né? Como o Léo já falava pra gente, depois que você conhece o mercado, você não quer mais academia. E foi exatamente isso que aconteceu. Porque eu acho que durante a faculdade, por a gente estar no interior, a gente não tem muito oportunidade de estágio, a gente acaba focando mais no meio acadêmico mesmo. Então, ter esse primeiro contato com o mercado faz tudo mudar, né? Porque é uma nova perspectiva, enfim. Atuarialmente falando, eu não senti tanta dificuldade assim no início, porque, igual eu disse, nossa base sempre foi muito boa. Mas aí entram outros pontos que eu acho que, até por a gente estar numa faculdade muito pequena, numa turma pequena, ali de uns 5, 6 alunos mais ou menos, acaba às vezes faltando, por exemplo, a própria comunicação. Um atuário, a gente até brinca lá na fundação que a gente não sabe se ele é o cérebro ou se é o coração da fundação. Então, a gente acaba tendo que se comunicar com todas as áreas da empresa, todas. Jurídico, área de compliance, contabilidade, atendimento ao público. Então, a gente acaba tendo que adaptar muito, né, a nossa linguagem ao público com o qual a gente está tratando. E muitas vezes, por exemplo, quando eu trato com a contabilidade, a linguagem deles também acaba sendo técnica. Então, acaba duas áreas técnicas tendo que entrar ali numa linguagem consensual, vamos dizer assim. Então, eu Bia, acho que... só para quem está ouvindo, para a pessoa entender melhor, fala um pouco da sua trajetória. Você, enquanto aluna da Unifal, você já saiu? Explica como é que foi um pouquinho isso Vou aí. dar uma voltada. Bom, eu vou começar em 2016, na época que eu fiz o intercâmbio, né, pela Unifal mesmo, no programa Brasil-Colômbia. Quando eu fui para lá, não tinha, obviamente, um curso de atuária dentro das universidades. Então, eu acabei indo para a parte de economia e eu fiz só matérias de finanças, porque era um pouco do que a gente não tinha dentro do Unifal, que eu acho nossa grade muito completa, né? Ela tem de direito, estatística, enfim, ela é muito completa, programação, e eu senti ainda um pouco de falta da parte de finanças, que a gente tinha mais como matéria não obrigatória, né, ali. Então, quando eu fui para lá, eu fiz essas matérias, eu até pensava em seguir a parte do mestrado nessa área, e quando eu comecei a entrar no mercado de trabalho, eu comecei a ver exatamente que praticamente todos os atuários, eles estavam fazendo uma pós-graduação na parte de finanças. Então, assim,
se isso para eles lá atrás podia ser um diferencial, eu já estava vendo aquilo desde a graduação, então eu já não considerava mais tanto um diferencial. Quando eu caí nesse programa de inovação, que foi até uma ex-aluna da tua área também, a Jennifer, que compartilhou em um dos nossos grupos, eu gostei da ideia, né, de conhecer, de ter esse primeiro contato com o mercado através desse programa. E era um contato com empresas grandes, né, no caso o IRB de resseguro e a Mongeral como seguradora. E a partir daí eu comecei a me interessar mais por essa parte de analytics, Big Data, enfim, a parte mais de dados, né? E daí, nesse programa, né, no caso, nesse programa a gente fazia muita... eram novas ideias. A gente tinha uma ideia central onde a gente tinha que desenvolver um novo produto para o mercado, um novo produto tanto para as empresas que estavam patrocinando, quanto para os consumidores, né, a sociedade como um todo. Então, daí, para a Previdência, né, porque num primeiro momento eu tinha recebido uma proposta do IRB, e num segundo momento eu acabei optando por ir para a parte de Previdência, que aí também a Luísa deve se lembrar, na época que eu estava na faculdade, o Marçal, ele veio com um projeto para fazer uma auditoria de um RPPS de São Paulo. E ali eu me apaixonei muito pela Previdência, né? Eu tinha muito contato com o Léo, que também já tinha trabalhado... Era você e o Márcio, né? Na época? Foi. Eu e o Márcio, a gente desenvolveu até um programa, né, para fazer... A gente até brinca que a gente era tão preguiçoso que a gente não queria fazer todos os cálculos na mão. Então, a gente, com base em todo o material que a gente teve teórico, a gente desenvolveu um programa no R para fazer essa avaliação atuarial desse fundo, né? Então, assim, foram 2 semanas aí que a gente, eu acho que deixou todo mundo surtado, todos os professores, enfim. E dali eu gostei muito da Previdência, né? E aí até o Léo, eu lembro que o Léo uma vez brincou, falou assim, olha, você não vai poder trabalhar com Previdência não, hein? Porque você tá deixando todo mundo louco aqui e tudo mais. E aí acabou que quando veio essa vaga, eu falei, pô, eu acho que é essa área de fato que eu quero seguir. E aí foi quando eu entrei no fundo de pensão. Tá mudo. Tá mudo, Luísa. Claro, desculpa. E o que você faz? Você é atuária lá nesse fundo de pensão? Qual que é a sua função de atuária lá? Então, é engraçado, né? Eu sou analista atuarial júnior, só que o ponto é que quando eu recebi essa proposta, não foi só para fazer a parte atuarial. Eles falaram assim, ó, o atuarial é o básico do que você vai fazer, vão ser rotinas. Eu quero um atuário que pense fora da caixa, um atuário totalmente voltado para a inovação. Eu quero que você, tipo, transforme isso daqui, entendeu? Então, foi nesse sentido que eu recebi a proposta. E aí, hoje, atuarialmente, eu exerço o básico, que é aquele arroz com feijão, né? Como diz o pessoal aí, esses influencers atuariais. A provisão, cálculo de provisão, instituto, é muito ramo vida, né? Relacionando um pouco com o que a gente viu na faculdade, seria basicamente a parte de matemática atuarial 1 e 2, a parte de matemática financeira também muito forte, né? Até por causa do desenho dos planos CDs. E a parte de legislação também é algo que a gente tem que ter ali na ponta da língua. Por mais que tenha um jurídico, a gente também precisa ter essa base. Nathalie. Oi? Quer fazer alguma pergunta? Consideração? Deixa eu ver. Eu queria saber se você tem alguma dica ou algum conselho para a gente que está se formando em atuária, o que a gente precisa, habilidades, competências, o que a gente precisa desenvolver na faculdade que talvez vá não facilitar, mas de alguma forma ajudar a gente a se sair melhor no mercado de trabalho. Eu acho que o primeiro ponto é o que eu citei bem no início mesmo, é a comunicação. Eu acho que, pelo menos a Unifal, né, eu não vou generalizar as universidades de atuária no Brasil, mas pelo menos a Unifal a gente tem uma base muito boa. Que nem eu disse no início, né, antes da gente começar a gravar, tiveram muitas reuniões com egressos, né, a própria Luísa, o Léo, o Reinaldo,
a Pamila, são todos professores formados em atuária mesmo. Eu acho que a Unifal deve ser uma das universidades hoje que mais tem atuários na grade. Então, eu acho que todo esse expertise deles, já de graduação, quando eles montaram o nosso curso, eles já fizeram ali, apontando em dores que eles tinham na época, e depois os egressos dando conselhos, né, de onde melhorar e tudo mais, do que eles sentiram falta quando foram da graduação para o mercado. Eu acho que tudo isso fortaleceu muito o curso. Então, a nossa base é boa. Eu acho que o primeiro ponto é que a gente vai com medo, porque como a gente não teve experiência, a gente está aí, às vezes vai por uma entrevista concorrendo com atuários que já têm uma certa experiência no mercado. Eu acho que a gente já acaba indo com medo, e isso prejudica. Primeiro ponto já vai daí, da entrevista. Segundo ponto, a partir do momento que a gente entra, eu acho que a gente tem que estar muito aberto a ouvir, né? Porque a gente vai estar trabalhando ali com profissionais formados por várias instituições, com várias experiências diferentes. Então, essa troca da gente tanto poder ter a liberdade para opinar, porque isso foi um ponto muito bom que eu senti na Eletros, que eu entrei como júnior do lado de dois especialistas que tinham na minha área. E em nenhum momento eles falaram assim, não, eu não quero te ouvir porque você é júnior, entendeu? Ao contrário, eles viram já desde o início que a minha base era boa, e eles falavam, não, como assim eu vou te dar isso daqui para ler e você não vai me falar nada, só um tá bom? Então eles queriam me ouvir, entendeu? Então eu acho que a comunicação é um ponto ali, primordial, tanto dentro da área atuarial quanto fora. O segundo ponto, mas aí eu acho que vai demandar um pouco de experiência mesmo, é você saber o que você realmente gosta, o que você tem aptidão. Porque a atuária, ela te leva para um mundo de opções. Tipo, que nem eu falei até na live que eu fiz com a Maris, já foi o tempo onde um atuário, ele estava só voltado ali para seguro, para previdência e para operadora de plano de saúde. Isso já foi, passou, entendeu? Hoje a gente tem um leque, então a gente pode, que nem tiveram algumas publicações aí do Elon Musk, da Tesla, falando que queriam atuários. Então, assim, a gente está atingindo ramos que antes a gente nem pensava em atingir. A própria Uber tinha soltado uma notificação falando que estava procurando atuários também para trabalhar lá. Aí tu pensa, por que a Uber quer um atuário, sabe? Então, assim, a gente trabalha com gerenciamento de risco. Então, a gente pode estar em qualquer lugar. Viver então, risco, né, Bia? Exato. Então, essas novas oportunidades para vocês que estão formando agora, eu acho que vocês têm que estar muito mais de olho do que até eu que formei em 2019, que na minha época talvez ainda não era tão assim. Como que você enxerga essa interação com a tecnologia no mercado? Assim, é fundamental? Dá para passar sem ela? Como é que é o seu diagnóstico nisso? Eu acho que é fundamental hoje, né? O ponto é o seguinte: você tem que saber onde colocar a tecnologia, porque é aquela coisa que a gente fala, não adianta você dar tiro de canhão numa mosca, entendeu? É você saber que tecnologia usar e onde usar. A interação humana, ela ainda é primordial, ela ainda vai acontecer. Então, qual que é o papel da tecnologia hoje no mercado? Aquele trabalho que é repetitivo, a gente poder colocar uma máquina para fazer, entendeu? Ou aquele trabalho que realmente dá trabalho, por exemplo, quando a gente mexe com a análise de dados, uma base muito grande, que precisa identificar alguns problemas, tem machine learning para isso, entendeu? Eu não preciso ficar quebrando a cabeça com código, eu posso treinar uma máquina para fazer isso. E aí o que me interessa não é essa parte, é a parte onde eu vou ter que fazer análise, eu vou ter que pensar sobre aqueles resultados que eu tive para saber que decisão eu vou tomar. E lá até dentro da fundação acontece basicamente isso, porque, por exemplo, até eu cheguei a conversar essa semana com o William, que foi orientando também do Leandro, se formou junto comigo. O que acontece? A gente acha que, por a gente ver aí vários atuários programando, por a gente ter programação na atuária, até era um ponto que eu ficava meio frustrada, do tipo, não sei programar. Coloco o R na minha frente hoje, que eu não mexo mais faz anos com ele, não sei nenhuma linha de código do R, essa é a verdade. Mas assim, eu preciso saber, será? Dentro do que eu tenho hoje, eu não preciso. Hoje eu chego para minha área de TI e eu falo com eles, eu preciso analisar tais dados e para isso eu preciso de tal base. A TI me manda, eu poderia fazer? Poderia, mas eu tenho uma área específica para isso que agiliza o meu trabalho. Então, quando a TI me manda a base, eu só analiso, eu gero os dados que eu quero para poder tomar as melhores decisões. Mas o raciocínio,
O raciocínio de programação é o que permite você dialogar de igual para igual. Exatamente. Agora, voltando para a Unifal, assim, você acha que ser formada na Unifal atrapalhou ou ajudou? Como é que ela abriu porta? Eu acho que ajudou muito. Eu acho que ajudou muito. Porque é aquela coisa que eu falei antes. A gente está no interior, não tem muita oportunidade de estágio. O que a gente acaba fazendo? Estudando. Não tem outra coisa para fazer. Então, a gente foca naquilo, entendeu? A gente não tem que dividir desde o primeiro semestre um estágio com a faculdade, com os estudos, entendeu? Então, por isso, a gente acaba tendo uma base muito boa. E aí é isso que eu sinto a diferença até de um atuário da Unifal para outros atuários de outras universidades, né? Às vezes, eu já ouvi muito alguns atuários falando, porque eu não tive uma base boa de direito, porque eu não tive programação na universidade. Até eu converso bastante com o Nazareno, ele fala, a maioria das universidades não estudam sobre operadora de plano de saúde. E todos esses pontos que eu vejo outras pessoas reclamando como pontos deficitários, a gente teve bem dado, entendeu? Era um ponto muito forte. A Luísa chegou até dar várias aulas relacionadas a plano de saúde, até na aula de práticas, né? O Léo tinha aberto um espaço também para vocês falarem sobre isso. O Wesley, eu não sei quantas matérias eu fiz do Wesley, entendeu? Relacionadas a direito. Então, assim, foram muitas, eu acho que no mínimo 4. Então, mas o mercado reconhece isso? Com certeza, com certeza. Porque é diferente, né, Luísa? A gente chega na entrevista, eles vão começar a perguntar o que você sabe, o que você não sabe, e dali você já se entrega. Porque não tem como você pode chegar e falar assim, eu sei de legislação. Chega lá na hora, eles te dão um regulamento do plano para ler. Tá, de acordo ou não tá? Se você não souber o mínimo, não tem como, entendeu? Não vai para frente. Então, assim, fica muito claro isso para eles. Ótimo. Natália, você quer falar alguma coisa? Não, é só que é igual você disse mesmo, a gente que está em Varginha, no interior, acaba tendo essa falta, né, um pouco, igual eu vejo, eu tô na liga, você também tá na liga, e a gente vê, tipo, nesses 2 últimos processos seletivos que foram nacionais, entrou muita gente dos outros estados, e a gente vê a diferença que é. Então, tipo, a galera tá no 3º período, já tá todo mundo estagiando, e eu tô assim, meu Deus do céu, eu tô terminando a faculdade, e até hoje dá aquele desespero, né, a gente não sabe muito para onde ir, eu não tenho tanto interesse assim na área acadêmica, mas é o que você falou, tem que focar no que a gente tem agora. Então, se a gente não tem como trabalhar durante a faculdade, tem que procurar alguma iniciação ou estudar mesmo, enfim, procurar se desenvolver de alguma forma que vai ajudar a gente depois no mercado de trabalho. E tem uma coisa que a Bia fez muito. A Bia e o Márcio foi uma duplinha que deu super certo. Duplinha, né, Lu? né, Lu? Não foi? Onde estava um, estava o outro. Exato, mas eu acho que ali vocês complementavam habilidades, né? E pela curiosidade, você pode ter uma prática na academia que muita gente que está no mercado não tem acesso. Acho que o próprio laboratório lá, né, te ajudou a ter acesso a muita coisa. O Márcio também, acho que no futuro ele pode até dar esse depoimento, mas eu fico pensando assim, alguma coisa que você poderia ter feito melhor no passado, durante o curso, que você de repente fala assim, nossa, eu devia ter aproveitado melhor essa disciplina, sabe? Ficou faltando alguma coisa que você podia ter feito e não fez? Cara, às vezes eu me pego pensando muito nisso, sabe? E eu acho assim, como eu posso explicar isso de um jeito, né? Mas, por exemplo, quando eu estava durante a faculdade, eu entrei na faculdade com 18 anos. E aí é uma coisa que não dá para mudar, é a idade que geralmente os jovens estão entrando na faculdade. Então, eu acho que a nossa cabeça, às vezes, não é tão madura, acaba não sendo, de fato, tão madura. Então, assim, às vezes eu fico pensando, podia ter estudado mais a parte de estatística, porque era uma parte que, eu fazia porque tinha que fazer, entendeu? Mas o que eu era muito apaixonada era muito mais pelo ramo vida. Então, assim, às vezes uma aula de inferência, eu fazia porque estava na grade, entendeu? Mas, assim, hoje eu paro para pensar, eu falo, mesmo essas matérias eu devia ter aproveitado mais. Porque, às vezes, é um ponto ali que tu se perde na hora de conversar com outra pessoa, entendeu? Então, até voltando um pouco ao que a Nathalie falou, se hoje o medo dela é em relação a somente o pessoal que vai
vai competir com ela ali numa vaga e já fez estágio e tudo mais, o meu ainda ia um pouco mais atrás. Eu lembro que no primeiro semestre de faculdade, o Léo que me deu a introdução, e a minha dúvida para ele era, Léo, primeiro, a gente vai sair daqui atuário, mas é bacharel, é especialista, o que é um atuário de fato, entendeu? Então, assim, hoje a gente ainda tem muita gente falando sobre o que é um atuário no mercado. Não é para todo mundo. Tá, 90% tu ainda tem que explicar o que é um atuário, mas, assim, tem aqueles 10% que já sabe, que antes, lá atrás, ainda não era. Então, assim, eu acho que esses pontos foram pontos que talvez, se eu tivesse que voltar na graduação hoje com essa mentalidade, eu teria aproveitado mais esses dashes, né, que eu tive por falta de maturidade minha mesmo da época, pela idade e tudo mais. E do mesmo jeito que o que você acha que isso podia ter sido aproveitado melhor por você, o que você enxerga que você aproveitou e que fez a maior diferença, assim? Fala, nossa, isso aí foi diferencial da minha formação na Unifal. Eu acho que a minha única DP, por incrível que pareça, foi o que eu mais aproveitei, porque na pressa de querer, porque eu não era de Minas, sou de São Paulo. Então, assim, na época, o que eu queria? Formar, sair logo de Varginha e voltar para minha cidade para trabalhar e tudo mais. Queria ficar perto da minha família. Então, quando eu estava no 5º período, eu puxei a matéria obrigatória do 6º, que era Matemática Atuarial 1. E desde do primeiro dia de aula, o Léo falou para mim, Bia, não faz isso, você vai pegar DP. E eu, não, porque eu vou conseguir. Não consegui, peguei DP, obviamente. E quando eu fiz de novo, tudo era mais claro. Eu até brinco com aquele meme que o cérebro vai expandindo, foi o que aconteceu comigo na época, né? Tudo para mim foi muito mais claro e hoje é o que eu mais utilizo dentro da fundação, né? Todo o conceito de matemática atuarial, para mim, é afiado até hoje. E você aprendeu com Bowers, né? Então, você aprendeu no conceito mais puro possível, né? Sem usar de comutação nem nada. Exatamente. Faz muita diferença. E até hoje eu trabalho com o Thierry. Não sei se vocês conhecem da arte atuarial. Ele já chegou até a dar palestras aí também. E o Thierry, ele é professor de matemática atuarial da UF. Então, a gente acaba, às vezes, trocando muita figurinha. Ele me mostra a prova que ele dá para os alunos. Às vezes, eu mostro alguma questão que eu lembro que a gente tinha nas provas da Unifal. E aí, a gente vai trocando isso também, né? E até a gente consegue passar até para os próprios alunos dele um pouco da matemática atuarial, a gente aplica no que a gente tem da Previdência. Às vezes, um caso que acontece ali, que às vezes é raro, a gente fala, leva para os seus alunos, vê o que eles pensariam, como eles resolveriam isso. Então, é bem legal essa parte. Eu sou apaixonada por matemática atuarial, então... Nathalie, você quer falar mais alguma coisa? Bia, mas nessa linha mesmo que a Luísa estava te perguntando sobre a Unifal, queria saber se você sentiu falta de alguma coisa, se você mudaria alguma coisa em alguma matéria ou na grade, que você faria diferente, porque eu vejo que tem muita diferença, né, das grades de outras faculdades. Por exemplo, eu conheço um pouco da UFMG, e todas as matérias que eu estou fazendo, por exemplo, agora, no final no específico, eles tiveram tudo mais no começo, né? Então, se você vê isso como uma parte positiva ou negativa, o que você mudaria, enfim. Eu acho que a grade ela tá bem distribuída. O que eu sentia falta, né, que até era um ponto que eu sempre falava, inclusive com o Reinaldo, que era meu orientador na época, era em relação à parte de programação dentro das matérias. Às vezes eu sentia falta desse link, entendeu? Como estatística entra na matemática atuarial, como a programação entra na precificação. Então, às vezes, o gap era relacionar as matérias. Acho que era mais isso. Então, hoje, quando eu estou no mercado, às vezes, não vou saber um caso aqui de pronto para dar para vocês, mas às vezes acontece alguma coisa que eu logo limpo. Isso daqui estava na parte de legislação. E aí eu penso, caramba, então é por isso que acontece de tal jeito aqui na hora que a gente vai fazer a provisão, entendeu? Então, assim, eu consigo, na prática, relacionar o que eu tive na teoria. E quando a gente estava na faculdade, eu acho que essa relação eu não conseguia enxergar ainda. Aqui o nosso tempo está quase terminando. Assim, deixar alguma mensagem, Beatriz, para os alunos, de incentivo, que você pode deixar aí para a gente, com base na sua experiência?
Eu vou deixar de fato, não sei qual vai ser o público disso depois, né? Mas eu vou deixar uma mensagem de fato para os alunos da Unifal, que é uma coisa também que eu vivo falando na Liga. Gente, a nossa base é excelente, então não se preocupem, não tenham medo na hora de ir para o mercado se você não teve não fez nenhum estágio, nem nada nesse sentido, porque a nossa base é boa. E quando a base é boa, você consegue alcançar, ir muito longe, alcançar coisas que vocês nem pensavam ainda para a vida de vocês. E, enfim, outro ponto, estudem. Estudem, porque a base boa, com o estudo de vocês, vocês vão alcançar essas posições que hoje ainda pode estar iniciando, mas que daqui a pouco vão ser o futuro da tua área. Muito bom. É isso. Luísa, Nathalie, mais alguma consideração? Adorei a conversa, bom te rever. Eu queria conversar mais, viu? Vontade de ficar conversando. Não esquece dos professores da Unifal, né? Nunca. A gente tem saudade de vocês. Nunca. Eu até brinco, né, brincava com o Wesley logo que eu formei, que eu mandava muita mensagem com um monte de dúvida, às vezes dá vontade de chegar e mandar, ou então falar, nossa, lembra que aconteceu isso? Olha, aconteceu na prática, entendeu? Às vezes dá essa vontade, é bem legal. Joia. Queria agradecer só pelo convite, já conheci a Bia um pouquinho, muito legal ver essa outra parte mais acadêmico dela e como foi para o mercado de trabalho. É isso, queria agradecer, muito obrigada. E a Bia também, parabéns por toda E Bia, se algum dia a Nathalie mandar o currículo para onde você trabalha, você contrata de olho fechado. Ela é isso aí que você falou, estudiosa, super dedicada, comprometida, fez intercâmbio também, tem muita iniciativa. Então vai ser uma... Se ela mandar para isso, fala assim, gente, é um bom investimento, é uma boa aquisição para a empresa. Obrigada. Agradeço muito, viu, professor Luísa? Obrigada a você pelo convite. Pelas contribuições, Nathalie. Muito bom, né, Beatriz? Compartilhar experiências, né? Com certeza, gente. Agradeço muito. Estou sempre à disposição. Oi? Com certeza. Agradeço muito e estou sempre à disposição para vocês. Sempre vou ser grata por essa universidade, os professores e tudo mais. Joia. Nós estamos no mesmo lugar. Aliás, no mesmo e-mail, né? Porque o lugar agora é meio flutuante. Verdade. Tá bom? Um beijo, gente, para todos. Então, pessoal, obrigado novamente. Então, até o próximo compartilhe. Em breve, novas conversas aí virão. Tá bom? Novas experiências, novas trocas aí. Tá? Um abraço aí para todos. Obrigada. Obrigada. Obrigada.